Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, hoje nós falaremos de mais um caso específico de estequiometria, que é rendimento de reação e pureza de um dos componentes, de uma das substâncias da reação, ok? Então vamos lá. Para explicar isso, eu vou explicar resolvendo algumas questões, ok? Então vamos lá. Vamos começar por rendimento da reação. Ele diz o seguinte: em um processo de obtenção de ferro a partir da hematita, considere a equação não balanceada. Utilizando-se 4,8 toneladas de minério e admitindo-se um rendimento de 80% da reação, a quantidade de ferro produzida será de. Então, qualquer exercício de estequiometria, a gente consegue fazer numa regra de 3 só. Tudo bem? Então, eu vou continuar, mesmo tendo rendimento e pureza, nós vamos fazer uma regra de 3 só. Então, as etapas são as mesmas. Primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que balancear a reação. Então, daqui, ó, eu vou ter, peraí, vou botar aqui a caneta. Eu vou ter aqui, ó, vou botar aqui a caneta. Fe2O3, certo? Se eu tenho Fe2O3, quer dizer que eu tenho 2 ferros. Então, aqui eu multiplico por 2. 3 oxigênios. Então, aqui eu multiplico por 3. 3 carbonos. Então, aqui também 3. Tudo bem? Então, minha reação está balanceada. Agora, a gente vai olhar no exercício, certo? E ver o que ele te deu, o que ele pede, as unidades, né? Ele quer saber, ele te deu toneladas de minério, que é o óxido de ferro 3. Tonelada é massa, não é isso, gente? Então, você vem aqui, faz a nuvenzinha e coloca a massa. E ele quer a quantidade de ferro produzida. Qual a unidade que ele quer? Aí, a gente vai lá para a alternativa. Também é massa. Tudo bem? Bom, agora você vai para a proporção. Então, 1 mol desse está para 2 mols desse. Tudo bem até aí? Bom, e daí? Agora a gente vai para a primeira linha da regra de 3, que é essa relação aqui, ó. Você não tem 1 mol de Fe2O3, só que ele quer 1 mol em massa. Então, a gente vai lá naquela relação, ó. Como é que você transforma mol para massa? Usa o quê? Massa molar. Então, você vai lá e substitui. A massa molar do Fe2O3, eu já fiz aqui, dá 160 gramas por mol. Então, você vai colocar aqui uma vez 1 mol, 160 gramas de Fe2O3. Tudo bem? Estão para 2 vezes, não são 2 mol? Só que ele quer transformar mol para massa. A massa molar do ferro vale 56 gramas por mol. Então, você vem aqui, ó, e multiplica por 56 gramas de ferro. Agora, olha só, gente. 160 gramas de ferro, de óxido de ferro, vão produzir 112 gramas de ferro, porque são 2 vezes 56, se a reação tiver 100% de rendimento. Tem 100% de rendimento? Não. Quer dizer que não, se eu colocar 160 gramas de ferro, não vai produzir 112 gramas. Ó, se eu colocar 160 gramas de Fe2O3, não vão produzir 102 gramas de ferro. Só vão produzir quanto? 80%, gente. Então, o que você vai fazer? Na primeira linha da regra de 3, no produto, você vai multiplicar pelo reagente. Não é 80 dividido por 100? Não é 80%? Então, você vai multiplicar por 0,8. Só isso. Tudo bem? Então, quer dizer que ele não vai produzir o esperado. Então, se você colocar 160
gramas da hematita, eu não vou produzir 112 gramas de ferro, só vou produzir 80% disso. Acontece que ele não colocou 160 gramas do minério, ele colocou quanto? 4,8 toneladas. Tonelada tem 1.000 quilos e 1 quilo tem 1.000 gramas. Então, quer dizer que eu vou ter 4 vezes... 4, ó. Quer dizer que eu vou ter... Quanto? É isso mesmo. 4,8 vezes 10 a sexta gramas, eu tenho X. Então, 0,8 vezes 112 vezes 4,8 vezes 10 a sexta. Isso aqui vai dar uma massa de 2,688 vezes 10 a sexta gramas. Só que ele não quer em quilo. Olha lá. Ele não quer em quilo, porque tonelada não deu, não é isso? Quilo, aqui eu vou tirar 10 a terceira, não é? Então, aqui vai ficar X é igual, multiplica isso aqui por 1.000. Então, vai dar 2,688 quilogramas de quê? De ferro, porque o rendimento não é 100%. Então, ficou letra A. Tudo bem, gente? Então, o rendimento, você sempre vai multiplicar na primeira linha na regra de 3 e no produto. Vamos ver outro exercício? Olha só, vamos ver esse aqui agora. Soluções de amônia são utilizadas com frequência em produtos de limpeza doméstica. A amônia pode ser preparada por inúmeras formas, dentre elas a reação que ele te deu. Partindo-se 224 gramas de óxido de cálcio, obtém-se 102 gramas de amônia. O rendimento percentual da reação foi D. Então, a mesma coisa. Sempre são todas as etapas que ele colocou ali, ó. Primeira coisa, você vai ver a unidade que ele deu e a unidade que ele pede. Nesse caso, ele te deu dos dois, não foi? Então, vamos lá. Ele te deu massa de CaO. Então, você vem aqui, óxido de cálcio, massa. E pede massa de amônia. Então, você vem aqui e escreve massa. Certo? Agora, você vê a proporção segundo o balanceamento. Então, para cada 1 mol de óxido de cálcio, eu vou produzir 2 mols de NH3. Certo até aí? Bom, a primeira linha da regra de 3, você vai colocar essa relação aqui, ó. Eu não tenho 1 mol, só que agora esse mol, ele quer em massa. A massa molar do CaO, cálcio é 40, oxigênio é 16. Então, são 56 gramas por mol. Então, uma vez 56 gramas de óxido de cálcio está para 2 mol, só que ele quer que você transforme mol para massa. Como é que você transforma mol para massa? Massa molar. A massa molar do NH3, aqui, nitrogênio 14 mais 3, 17 gramas por mol. Então, 2 vezes 17 gramas de quê? De NH3. Acontece que 56 gramas de óxido de cálcio vão produzir 34 gramas de amônia se o rendimento for de quanto, gente? 100%. Mas ele diz que talvez não seja. Então, a gente vai multiplicar aqui, ó, pelo rendimento, que é o que ele quer saber. Tudo bem? Aí, na segunda linha, ele diz que 224 gramas de CaO produziu 102 gramas de NH3. Será que foi 100% da reação? Né? 102, será que é 100% do que ele poderia obter? Então, a gente vai fazer esses cálculos e vai achar que o R, né? Porque vai ficar R vezes 224, vezes 17, vezes 2... dividido por 102 vezes 56. A gente vai achar um R aqui, certo? Cadê? Eu fiz isso aqui. Um R igual a 0,75. 0,75 não é a mesma coisa de 75 dividido por 100? Então, quer dizer que é 75%. Então, tá aqui.
que ele quer em porcentagem. Tudo bem, gente? Certo? Então, esse R aqui seria o quê? O meu X. É o que eu quero calcular na minha reação, ok? Vamos para o próximo aqui. Agora, vamos falar de pureza, certo? Então, a gente viu que rendimento é na primeira linha no produto. Agora, vamos ver pureza. O gás hilariante N2O pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio NH4NO3, conforme mostra a reação a seguir. Se 4 gramas do nitrato de amônio obtivermos 2 gramas de gás hilariante, que é o N2O, podemos prever que a pureza do sal é de ordem D. Mesma coisa. Olha para a sua reação. Tá balanceada? Vamos conferir aí o balanceamento dessa reação. Ó, 2 nitrogênios no reagente, 2 no produto, certo? 4 hidrogênios no reagente, 4 hidrogênios no produto. 3 oxigênios, aqui eu tenho 1, mais 2, 3. Então, tá certinho. Agora, vamos ver o que ele deu, o que ele pede. Olha lá. 4 gramas de NH4NO3. Então, aqui eu vou circular e colocar massa. Deu também massa de gás hilariante. Então, aqui eu venho massa. Agora, você esquece o enunciado, não é isso? Então, agora eu vou ver a proporção com que eles reagiram. Ó, 1 mol desse está para 1 mol desse. Aí, vão para a primeira linha da regra de 3. Primeira linha da regra de 3, que é o quê? Essa relação que você tem aqui. 1 mol. Aí, você tem que transformar mol para massa. Qual daquele dado lá daquela tabela a gente vai substituir? O mol aqui, a gente vai tirar o mol e vai colocar o quê? Massa molar. Se ele quisesse átomos, eu ia tirar o mol e ia colocar esse valor. Se quisesse volume de um gás na CNTP, eu ia tirar o mol e colocar isso aqui, ok? Então, vamos lá. Opa. Então, daqui eu tenho 1 mol, eu quero a massa molar do NH4NO3. Eu já calculei isso aí, vale 80 gramas por mol. Então, eu vou colocar uma vez 80 gramas de NH4NO3, certo? Está para 1 mol em massa, 1 vezes mol para massa. A gente vai tirar o mol e substituir por quem? Pela massa molar. Então, a massa molar do N2O é igual. Então, vamos lá. A massa molar do N2O vale 44 gramas por mol. Então, eu vou botar 1 vez 44 gramas, certo? De quem? Do N2O. Falou alguma coisa do rendimento? Não. Então, o rendimento deve ser 100%, certo? Então, tá aí. Primeira linha eu não vou mexer. Agora, na segunda linha, ele quer a pureza do sal. Quem é o sal? O nitrato de amônio. Quer dizer que esses 4 gramas aqui não estão puros, não são só de nitrato de amônio. Então, o que eu vou fazer? Na segunda linha, 4 gramas, certo? Mas ele é totalmente puro? Não. Então, eu vou multiplicar aqui pela pureza. Né? Se fosse 50%, eu não ia multiplicar aqui por 0,5, que ia dar 2, não é isso? Então, eu vou pegar na segunda linha da regra de 3, você vai botar a pureza. Então, 4 vezes a pureza está para 2 gramas de gás hilariante. Tudo bem? Então, daqui eu vou colocar que P é igual a 4 vezes 44 dividido por 160. Então, isso daqui vai dar 0,9. Ou seja, o que são 0,9? O que é 0,9? 90 dividido por 100, ou seja, 90%. Então, aqui ficou letra B, ok? Então, rendimento sempre na primeira
na primeira linha da regra de 3 no produto, certo? E a pureza sempre na segunda linha da regra de 3 na substância que ele diz que não está pura, que você vai multiplicar. Geralmente são quem? Os reagentes, certo? 4. Ele diz o seguinte: uma das formas de produção da amônia é a partir da reação entre a cal viva, óxido de cálcio, e o cloreto de amônio. Veja essa reação a seguir. 105 gramas da amostra de cal, de uma amostra de cal, foram colocadas para reagir com o excesso de cloreto de amônio e foram produzidos 5,1 gramas de amônia. Qual é o grau de pureza em óxido de cálcio dessa amostra de cal viva usada? Então, vamos lá. Primeira coisa, ver se a reação está balanceada. Um cálcio, 2 cloros, 2 nitrogênio, tá tudo certinho. Agora, vamos lá. Agora, vamos ver o que ele deu, o que ele pede, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, 10,5 gramas de uma amostra, certo? De cal viva. Então, eu venho aqui, só um pouquinho, deixa eu trocar aqui. Eu venho aqui e coloco massa. Tudo bem? Aí ele diz que está em excesso de cloreto de amônio, está em excesso desse aqui. Ok, então quer dizer que o óxido de cálcio é o limitante, não é ele que eu uso na minha regra de 3? Então, ok. Quer dizer que vai sobrar cloreto de amônio, mas qual que vai reagir todo que eu tenho que usar? É o óxido de cálcio, que é o que ele me deu. Então, quer dizer que 10,5 gramas vão reagir tudo. Por quê? Porque o óxido de cálcio é o limitante, e o limitante reage todo. Aí ele diz que são produzidos 5,1 grama de amônio. Então, eu venho aqui, ó, também é massa. Então, eu venho aqui e coloco massa. Aí, eu vou ver a proporção. Eu tenho 1 mol desse para 2 mols desse. Tudo bem? Bom, aí o que a gente vai fazer? A gente vai para a primeira linha da regra de 3. Quem é a primeira linha de 3? É essa proporção. 1 mol de óxido de cálcio, só que ele quer que você tire esse mol e substitui pela massa molar. A massa molar do óxido de cálcio a gente já calculou, né? 40 mais 16, 56 gramas, certo? De CaO, que estão para 2 vezes massa molar do NH3. Então, 14 mais 3, 17. 17 gramas do NH3. Tudo bem? Certo? Bom, falou de rendimento? Não, tanto que no exercício você pode ter rendimento e pureza e fazendo uma regra de 3 só. É só multiplicar o rendimento aqui em cima, não é isso? Bom, e daí? Aí, ele fala que 10,5 gramas desse daqui, só que ele diz que ele quer saber a pureza. Então, eu venho, quer dizer que ele não está puro. Então, eu venho aqui e multiplico pela pureza, que está para 5,1 grama de amônia. Então, será que esses 10,5 estão puros? Então, a gente vai verificar isso aqui agora. Fazendo esses cálculos, eu vou achar que P nisso daqui, P é igual a 0,8, quer dizer que ele não está puro, certo? A pureza dele é 80%. Ou seja, de 10,5, certo? Só 80% que está puro. O resto é impureza que não vai entrar na reação. Então, aqui, 80. Ok? Vamos ver outro? Aqui agora, gente, ele vai te dar uma reação em várias etapas. Tudo bem? Certo até aí? Como é que a gente faz a estequiometria com a reação em várias etapas? A mesma coisa. A gente só tem que tomar cuidado com o balanceamento. Como assim? Ó, determine a massa da amônia, que é essa daqui, necessária para a formação do ácido nítrico. Então, a amônia é essa daqui, na formação do ácido nítrico, que é esse daqui. Tudo bem? Então, a gente tem que estar preocupada com o balanceamento. Numa reação em várias etapas, o produto da primeira etapa tem que estar balanceado igual o reagente da segunda etapa, que foi usado na segunda etapa. Então, a mesma quantidade que eu produzi na primeira, o reagente que vai ser
usado na segunda tem que ter a mesma quantidade, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, vamos olhar aqui, ó. Você tá vendo aqui que eu tenho 4 mols de NO, e aqui eu tenho 2 mols, eu tenho que ter a mesma quantidade. Para isso acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a segunda por 2. Então, eu vou fazer assim, ó. 4 NH3 mais 5O2 produzindo 4NO mais 6H2O. Então, ou seja, eu não tinha 4 aqui, eu vou usar na segunda etapa. Quanto eu tenho que usar? 4, eu tenho que usar tudo que foi produzido na primeira. Então, eu vou multiplicar a segunda por 2. Então, vai ficar 4NO mais 2O2, dando 4NO2. Tudo bem? Só que produziram 4NO2, não foi? Só que na segunda eu tenho 3, só que tem que dar 4. Que número que eu multiplicado por 3 vai dar 4? Não são 4 terços vezes 3? Não vai dar 4? Porque corta, corta? Não, não é? Então, eu vou multiplicar essa segunda aqui, ó. Essa segunda que eu produzi aqui, essa terceira aqui, ó, por 4 terços. Não é isso? Então, 4 terços vezes 3 aqui vai dar 4. Então, vai dar 4NO2, que é o que eu tinha aqui da segunda etapa, tá vendo? Mais, vou multiplicar ela inteira, 4 terços de H2O. Dando 2 vezes 4 terços, vai dar 8 terços de HNO3. Mais 4 terços de NO. Tudo bem, gente? Se quiser multiplicar por 3, para dar tudo inteiro, pode. Mas se você multiplicar essa terceira, você vai ter que subir. Multiplicar 3 por a segunda, multiplicar por 3 todas. Porque ela é uma reação em cadeia. Tudo bem? Então, o que produz em uma tem que ser igual ao que vai ter consumido na outra e assim sucessivamente. Tudo bem até aí? Bom, agora vamos resolver. Tá balanceado? Não foi a primeira coisa que a gente tem que fazer? Não é o balanceamento? Então, fiz o balanceamento lá bonitinho. Agora vamos fazer nossas nuvenzinhas, não é isso? Determine a massa da amônia. Então, eu venho aqui, ó, na amônia, massa. Necessária para que ocorra a preparação de 6,3 gramas de ácido nítrico. Então, eu venho aqui no ácido nítrico, escrevo massa. Tudo bem? Esquece o exercício, agora vamos ver o balanceamento. Se eu utilizei 4 mols de amônia aqui no início, eu vou obter 8 terços de mol do HNO3. Tudo bem? Então, vamos para a primeira linha, ó. 4 de NH3. Então, é 4 vezes mol. Ele quer que você tire um mol, tire esse mol e substitua lá na tabela. Mol em massa é massa molar. 14, só tem amônia hoje, né, gente? 14 mais 3, 17 gramas de NH3. Vão produzir 8 terços mol em massa. Tira o mol e multiplica pela massa. A massa molar do HNO3, eu fiz aqui, a massa molar 63. 63 gramas do HNO3. Tudo bem? Pronto. Determina a massa de amônia necessária para 6,3 gramas de ácido. Poderia ter rendimento? Poderia. Era só multiplicar aqui, ó. Era só multiplicar aqui no meu produto, ó, pelo rendimento. Poderia estar pureza? Poderia. Eu poderia multiplicar aqui na segunda linha a minha pureza. Então, fazendo isso aqui, eu vou achar uma massa de 2,55 gramas de NH3. Então, tá aí. Calculei. Vamos fazer mais uma de várias etapas? Olha essas 6 aí. A fabricação industrial do ácido sulfúrico envolve 3 etapas reacionais consecutivas que estão representadas abaixo pelas equações não balanceadas. Considerando as etapas citadas e admitindo que o rendimento de cada etapa da obtenção do ácido sulfúrico por esse método
é de 100%, então a massa de enxofre necessária para produzir 49 gramas de ácido sulfúrico é de... Então, primeira coisa, balancear a reação. Na primeira etapa, um enxofre, etapa 1, né? Aqui 2 pontos. Um enxofre, tá certo. A segunda, aí eu tenho aqui, ó, um SO2, então aqui eu tenho que ter um SO2. Então, se eu for reagir um SO2, então um enxofre, só que aqui tem 3. Então, aqui são 3 meios de O2. Então, eu produzi 1. Aqui eu produzi 1, certo? Então, um enxofre, que mais? Oxigênio, 3, 2. Pronto, tá balanceada. Ok? Então, era só colocar 3 meios aí, ó. E a quantidade que eu usei que formou na primeira, eu usei na segunda, ó. Um SO3, ok? Pronto, agora vamos lá. Considerando as etapas citadas e que o rendimento de cada etapa na obtenção do ácido sulfúrico pelo método é 100%, então a massa de enxofre, então vamos lá. A massa de enxofre, tudo massa, né? Podia botar umas moléculas, uns volumes, mas, né? Enfim. Massa está para produzir 49 gramas de ácido sulfúrico. Então, aqui, massa também. Massa. Agora, a gente vai ver a proporção. 1 mol. Agora, vamos resolver. 1 mol em massa. Então, 1 mol, ele quer que você transforme em massa molar do enxofre, 32 gramas. Certo? 32 gramas. Está para 1 mol de ácido sulfúrico. Aí, eu gosto de botar aqui a substância. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente vai fazer a segunda regra de texto, a gente não trocar os valores. Não, 32 gramas de enxofre estão para 1 mol. Só que ele quer que você tire o mol e coloque massa. Massa molar do ácido sulfúrico, 98 gramas por mol. Aí ele diz que o rendimento é 100%. 100 de H2SO4. Ele diz que o rendimento é 100%. 100 dividido por 100 vai multiplicar aqui por 1. Certo? Então, qual é a massa de enxofre? 49. Não é isso? É metade. 49 gramas não é metade de 98? Então, aqui também vai ser metade. Então, são 16 gramas de enxofre. Então, tá aí. E é isso aí, gente. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.